Olha que coisa, Lula tá dando uma fria no Alexandre de Moraes. Olha só, a crítica de Lula a Moraes em conversa com dois ministros do STF. Os dois ministros foram o André Mendonça e o Cássio Nunes, né? O Lula chamou os dois ministros para conversar no Palácio do Planalto e houve, parece, uma reclamação dele com relação ao Alexandre de Moraes. Tá? A minha visão dessa história toda é que o Lula sabe que a situação do Alexandre de Moraes está totalmente insustentável, né? Mais do que isso, o Lula quer derrubar o Alexandre de Moraes no STF porque entende que isso é a única maneira dele conseguir reatar com o Trump e evitar tarifas e conseguir alguma coisa positiva por lá. Lembra, embora a esquerda esteja falando que não, porque as tarifas são por causa do PIX e não sei o que lá, não tem nada a ver com o PIX, a gente mostrou aqui a reclamação dos Estados Unidos que levou a essas novas tarifas e coisa e tal, tem a ver com o Alexandre de Moraes, que realmente está fazendo absurdos aqui na justiça brasileira, e o Lula não gosta tanto assim do Alexandre de Moraes. Né? Tem também o fato de que o Alexandre de Moraes talvez tenha trabalhado para evitar o Messias, tá? O Messias lá no STF. Se foi verdade ou não, a gente não sabe. Mas que há essa inimizade, e essa situação tende a ser ruim para os dois, e é muito positiva para o Flávio Bolsonaro, é o que eu falo para vocês. O Lula brigando com o Alexandre de Moraes é ruim para os dois lados, porque foi essa coligação PT-STF que elegeu o Lula, que tirou o Lula da cadeia e botou ele na presidência da República para tirar o Bolsonaro a qualquer custo, né? A questão toda que tem aqui é, será que isso é de verdade ou isso é só alguma maneira deles darem algum recado para o Alexandre de Moraes? O que tem de verdade nessa história, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Rato na Barba do Peter, Espermatozoide Cotista e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a Bela Megali trouxe ontem essa notícia aqui, ó, crítica de Lula a Moraes em conversa com dois ministros do STF. Então o Lula teria espinafrado Alexandre de Moraes conversando com quem? Com quem? Olha só, André Mendonça e Nunes Marques, né? Vamos ver aqui, ó. Aliados de Lula não escondem, a ferida está aberta quando o assunto é Alexandre de Moraes. Não, cara, a ferida está aberta desde o início. Foi o Lula que começou esse ataque contra o Alexandre de Moraes lá em novembro. Todo mundo sabe disso, bicho. É óbvio. E foi por causa do Trump. Ele prometeu para o Trump que ia dar um jeito de acabar com o Alexandre de Moraes. Era isso que eles tinham combinado lá atrás para tirar as tarifas, para acabar com a Magnitsky do Alexandre de Moraes e coisa e tal. A condicional disso tudo, o que o Lula ia dar para o Trump em retorno a isso? O pessoal falou, não, que é terra rara e coisa e tal. E de fato, né, o Lula entregou terra rara, entregou um monte de coisa. Mas o que foi prometido é acabar com essa lambança no STF. Para acabar com essa lambança no STF só tem um jeito, que é tirar o Alexandre de Moraes de lá, né? Todo mundo sabe que no momento que o Alexandre de Moraes cair do STF, todos esses julgamentos absurdos feitos por ele caem também, inclusive do Bolsonaro. Aqui, ó, a atuação do ministro para barrar a aprovação de Messias para o STF gera incômodo no presidente. Esse daqui é um motivo? É um motivo sim, tá? Por quê? Evidentemente que o Alexandre de Moraes queria que fosse o Pacheco. Porque, de fato, né, o Pacheco foi quem segurou as coisas todas lá durante a presidência dele no STF, né? Desculpa, no Senado, né? Houve uma pressão enorme, havia inúmeros motivos para fazer um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. O Pachecão ficou ali, ó, tomando no cu e tomando tudo direitinho e defendendo o Lula, defendendo o Alexandre de Moraes, se fudeu completamente, destruiu a carreira política dele completamente para ajudar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes queria o prêmio que tinha sido prometido para ele nessa época, que era justamente que ele iria para o STF, seria indicado para o STF, né? E o Lula, porém, não quis esse tipo de coisa. E aí o Alexandre de Moraes não gosta do Messias. Mas essa daqui é o motivo que o Lula está usando, porque é o motivo que o Lula pode usar. O Lula não pode dizer que, olha só, estou tentando dinamitar o Alexandre de Moraes porque eu prometi isso para o Trump, né? A maneira que eu tenho de evitar as tarifas no Brasil é derrubar o Alexandre de Moraes no STF, né? Que claramente foi isso que o Lula prometeu para o Trump. E não está conseguindo entregar. Ele está tentando, tá? Todo esse negócio que tem da Bela Megali denunciar o Alexandre de Moraes, o contrato, não sei o que lá, isso tudo passa por uma vontade do Lula de fazer esse tipo de coisa, né? Lula deixou clara a indisposição, inclusive para colegas de Moraes na corte. Há cerca de um mês, em um encontro reservado com os ministros André Mendonça e Cássio Nunes, que estranho isso, né? O que o Cássio Nunes e o André Mendonça foram fazer no Palácio do Planalto, né? Tá estranha essa história, né?
Aqui, ó, Lula evidenciou descontentamento e chegou a criticar Moraes no âmbito do escândalo do Master, né? O presidente falou que acha necessário Moraes vir a público explicar o contrato milionário firmado pelo escritório da esposa do ministro, a Viviane Barsi, com o banco, né? É lógico que esse contrato é um absurdo, não tem justificativa nenhuma para isso. Mais do que isso, Alexandre de Moraes tem que explicar as conversas dele com o Galípolo, as tentativas dele com o Galípolo de né, interceder a favor do Banco Master. Ele também tem que explicar por que as mensagens do Vorcaro para ele no dia da prisão, e aí conseguiu bloquear, né? Em conversas privadas, Lula já demonstrou incredulidade quanto ao valor de 130 milhões do negócio. Todo mundo sabe que é impossível esse tipo de coisa, né? Nos bastidores, uma trégua entre Lula e Moraes vem sendo costurada por uma frente que reúne integrantes do Judiciário, do Governo e do Congresso. O argumento é que o petista precisa preservar melhor a relação possível com o ministro da Corte, especialmente porque Moraes assumirá a presidência do tribunal do ano que vem. Mas não faz diferença nenhuma para o Lula. Lula não vai ser presidente ano que vem, né? O distanciamento entre os dois ganhou força com a repercussão do escândalo de Daniel Vorcaro e chegou ao ponto crítico quando a indicação de Messias foi rejeitada no Senado. Na verdade, a coisa toda foi feita pelo Trump, né? O Lula combinou isso com o Trump, que ia dar um jeito no Alexandre de Moraes. Só que não conseguiu, né? Tentou e não conseguiu. Por mais que tenha feito toda a denúncia e coisa e tal, a Alexandre de Moraes, ninguém consegue derrubar o cara, o que é um absurdo, já devia ter caído há muito tempo, né? Agora, que o Lula está trabalhando para derrubar o Moraes, eu não tenho dúvida disso, tá? Agora, uma coisa que eles podem estar colocando nisso daqui é tentando jogar o Alexandre de Moraes contra o André Mendonça e o Cássio Nunes, né? Porque a reportagem da Bela Megali, que como vocês sabem é do grupo do Lula, né? A mídia tradicional, quando fala, é a voz do Lula falando, tá? Então, a Bela Megali, ela falando isso daqui, abrindo o nome dos ministros aqui, do André Mendonça e do Cássio Nunes, ela meio que joga fogo joga lenha nessa fogueira, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes já está brigado com o André Mendonça, porque tem algumas decisões que ele não concorda ali. O André Mendonça saiu falando por aí que o Lula está brigado com você, hein, Alexandre de Moraes? Olha só, hein, tá brigado, hein, não sei o que lá, né? Ou seja, essa é a situação que está acontecendo aqui, né? Eu acho muito estranho isso. Eu não entendo que o André Mendonça e o Cássio Nunes foram conversar com o Lula, não vejo nenhum motivo para eles conversarem lá. Que papo é esse? O Lula tá para ser investigado aí no caso do Lulinha, do INSS, não teria nenhum motivo para eles fazerem isso, né? Mas enfim. Enfim, pode ser mentira isso tudo aqui, ser só a Bela Megali tentando jogar o André Mendonça e o Cássio Nunes contra o Alexandre de Moraes, tá? Mas eu acho que tem um fundo de verdade. De fato, o Lula tá brigado com o Alexandre de Moraes. Ele quer derrubar o Alexandre de Moraes já há algum tempo, né? Aqui, ó. Agora, aí, o pessoal da esquerda fala aqui, ó. Ministros tentam reaproximar Lula e Alexandre de Moraes. Lula e Alexandre de Moraes se afastaram nos últimos meses após o ministro ser citado no caso Master e não sei o que lá, e depois do Senado rejeitar o Messias. Ele fala basicamente a mesma coisa, né? O que eles dizem aqui é que quem está atuando para aproximar o Lula e o Alexandre de Moraes são o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, ambos indicados ao Supremo por Lula, né? Então essa é a situação. Nos bastidores, os ministros afirmam que seria importante Lula e Moraes reatarem boa relação, sobretudo porque os ministros será o próximo presidente da corte. Mas isso não interessa para o Lula. O Lula não vai ser presidente do Brasil ano que vem, né? Então, aqui, aí fala aqui, é basicamente a mesma coisa, né? O Lula tem defendido que Moraes precisa explicar o contrato de 129 milhões. Na verdade, o Lula quer que o Moraes peça renúncia, que o Moraes saia do STF. Porque o Moraes saindo do STF resolve um monte de problemas para o Lula. Primeiro problema que resolve com o Lula, a questão do Trump e das tarifas do Trump, resolvido esse problema. Segundo problema que resolve para o Lula, ele bota uma vaga para o Rodrigo Pacheco e aí a outra vaga vai para o Messias. Ele consegue botar duas pessoas e pronto, resolvido esse problema para o Lula também, né? O problema é que o Alexandre de Moraes sabe que fazer isso é suicídio, tá? É suicídio mesmo, destruição completa da vida dele. Porque ele vai acabar na cadeia. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes fez coisas muito, muito absurdas, totalmente fora de qualquer parâmetro. No momento que ele deixar a proteção de ser ministro do STF, ele vai ser processado. Tudo que ele fez, toda essa, entre aspas, defesa da, entre aspas, democracia que ele inventou, o tal do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, lá que ele inventou, o golpe de Miami lá, né? Golpe de Orlando, golpe da Disney, que ele inventou, isso tudo não para de pé. E quando ele não tiver mais a proteção da toga, ele vai se ferrar com essa história, né? O escritório da esposa dele vai se ferrar com essa história. Ele sabe que ele acumulou muito dinheiro, ele juntou muita grana com essas ajudas, entre aspas, do Vorcaro e de outras pessoas também, enquanto ele era ministro. Mas, meu amigo, fortuna acumulada não dura muito tempo não, cara. Você gasta isso rápido, né? No final das contas, o Moraes sabe que ele arrisca ir para a cadeia e dilapidar o patrimônio inteiro dele se ele fizer isso.
Ele vai entrar, vai encarar esse troço? Eu acho que não. Eu acho que o Moraes vai lutar até a última possibilidade. Isso significa que vai ser muito difícil para o Lula derrubar o Moraes. Agora, ano que vem, com o Senado novo, sem Alcolumbre na presidência, Flávio Bolsonaro na presidência, aí eu acho que o Moraes cai, hein? Aí eu acho que ele cai. Mas não porque ele vai aceitar ceder. Ele vai cair porque simplesmente vai ser aprovado um processo de impeachment contra ele e ele vai ser derrubado e não tem alternativa realmente, né? Aqui, ó, além do caso Master, Lula ficou chateado com Moraes após ser informado que o ministro teria atuado contra Messias no Senado, algo que o magistrado nega. Eu não sei se o Senado, se realmente o Alexandre de Moraes atuou contra o Messias. Eu sei que ele inicialmente não gostava do Messias, ele queria o Pacheco, tal como o Alcolumbre. Mas a verdade é que quando foi a votação do Messias, o Alexandre de Moraes já estava tão machucado já com esse negócio do Banco Master, que eu não sei não, tá? Eu acho que ele já estava meio que... Ele não fez nada não, isso aí foi obra exclusiva do Alcolumbre, tá? E, lógico, né, do próprio Flávio Dino. Como eu expliquei para vocês, a derrota do Messias foi muito uma derrota do Flávio Dino. O Flávio Dino sacaneou os senadores para caramba, então o Messias ficou com espaço apertado nessa história. Por hora, Lula segue resistindo a voltar às boas com o Moraes. Ele sabe que não pode voltar às boas com o Moraes, ele sabe que tem que derrubar o Moraes, senão ele não consegue reverter o tarifaço do Trump, né? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa nisso daí, mas o fato é o seguinte, a briga entre os dois existe. Estão vazando de um lado e de outro, o André Mendonça e o Cássio Nunes estão jogando lenha na fogueira, o Zanin e o Flávio Dino estão tentando apagar a fogueira da briga dos dois, né? Mas que a briga existe, existe. E o problema maior, que esse pessoal parece que não entende, é que essa briga só tem uma solução de acabar com ela, que é o Alexandre de Moraes saindo do STF, ou renunciando, ou sendo renunciado por um impeachment, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.